Carl Jung descobriu um mecanismo secreto da psique humana que transforma completamente a forma como você se relaciona com as provocações, os desafios e as situações que normalmente te desestabilizam. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma técnica psicológica. É uma transmutação alquímica da própria estrutura da sua resposta emocional ao mundo. Enquanto bilhões de pessoas vivem escravizadas aos seus reflexos automáticos, reagindo como marionetes aos estímulos externos, existe um código secreto que Jung decifrou através de décadas de mergulho nas profundezas do inconsciente coletivo. Este conhecimento permaneceu velado por décadas, mencionado apenas em círculos restritos da psicologia profunda, porque a maioria não estava preparada para compreender o poder devastador desta descoberta. No final deste encontro, você receberá uma técnica alquímica rara e profundamente transformadora, baseada nos estudos mais avançados de Jung sobre a individuação e o domínio consciente dos arquétipos internos. Prepare-se para acessar algo que mudará para sempre a forma como você se posiciona diante das tempestades da existência. Sentido invisível. Você já percebeu como certas pessoas parecem imunes ao caos emocional que derruba a maioria? Como se possuíssem um escudo invisível contra as provocações, as ofensas, os desafios que fazem outros explodir em reações descontroladas. Jung descobriu que essa diferença não é questão de personalidade ou força de vontade. É o resultado de um processo interno específico que ele chamou de a suspensão da reação automática. A maioria das pessoas vive aprisionada no que Jung denominou possessão pelos complexos autônomos. Quando algo nos provoca, não somos nós que respondemos. É um fragmento inconsciente da nossa psique que assume o controle e reage automaticamente, como se fôssemos possuídos por uma força externa. Jung percebeu que estamos constantemente sendo jogados pelos outros, manipulados através dos nossos pontos cegos emocionais, porque nunca aprendemos a criar o que ele chamava de espaço sagrado entre estímulo e resposta. Você já se perguntou por que algumas situações te tiram do sério instantaneamente, enquanto outras pessoas permanecem imperturbáveis diante das mesmas provocações? Por que certas palavras, gestos ou atitudes conseguem te desestabilizar completamente, como se acionassem um botão invisível dentro de você? Jung descobriu que esses botões são portais de acesso direto aos nossos complexos inconscientes, e quem conhece esses mecanismos pode literalmente jogar conosco sem que percebamos. Mas existe um caminho de volta, um processo de reconquista da soberania interior que Jung desenvolveu ao longo de décadas, estudando os mistérios da alquimia medieval e da psicologia das profundezas. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria. É uma tecnologia de transformação interior que pode ser aplicada imediatamente na sua vida, começando hoje mesmo. Desvio da multidão. A maioria das pessoas acredita que não reagir significa reprimir as emoções, engolir a raiva ou fingir que nada aconteceu. Isso não é apenas errado, é perigoso. Jung descobriu que a repressão emocional alimenta exatamente aquilo que queremos controlar, criando o que ele chamou de complexos com energia autônoma, que se tornam cada vez mais poderosos no inconsciente. Quando reprimimos uma reação, não a eliminamos, apenas a enviamos para as sombras, onde ela cresce e se fortalece até explodir de forma ainda mais destrutiva. O verdadeiro não reagir que Jung descobriu não tem nada a ver com controle emocional ou supressão. É, na verdade, o oposto. É uma forma de consciência expandida que permite que você sinta completamente a energia da provocação sem ser possuído por ela. Jung chamava isso de participação consciente no próprio processo psíquico. Ao invés de ser jogado pela situação, você se torna o observador consciente da sua própria resposta emocional. Esta é a primeira revelação bombástica. O que você pensa que é você reagindo não é realmente você. São fragmentos autônomos da sua psique, complexos energéticos que Jung descobriu operarem como subpersonalidades dentro da nossa mente. Quando alguém te provoca, não é a sua consciência central que responde. É um desses complexos que assume o comando e reage automaticamente.
seguindo padrões inconscientes herdados da infância, da cultura e do que Jung chamava de camadas arqueológicas da psique humana. Jung percebeu que a maioria das pessoas vive em estado de inconsciência reativa, sendo constantemente manipulada através desses complexos autônomos. Somos como instrumentos musicais que qualquer um pode tocar, desde que conheça as teclas certas para pressionar. Mas quando você aprende a identificar esses complexos e criar espaço consciente entre o estímulo e a resposta, algo extraordinário acontece. Você passa de instrumento a maestro da própria sinfonia emocional. A diferença é absolutamente radical. Ao invés de ser jogado pelas circunstâncias, você passa a jogar com elas. Ao invés de ser controlado pelos outros através dos seus pontos cegos emocionais, você desenvolve o que Jung chamava de olho interior, uma capacidade de observar o próprio processo psíquico em tempo real, mantendo a consciência centrada mesmo no meio do furacão emocional. Entrada no campo. Feche os olhos por um momento e lembre-se da última vez que alguém conseguiu te tirar do sério. Reviva a sensação no seu corpo. Perceba como a energia se moveu através de você. Talvez um aperto no peito, uma tensão nos ombros, um calor subindo pelo rosto. Jung descobriu que cada complexo autônomo possui uma assinatura corporal específica, uma forma particular de se manifestar através das sensações físicas. Agora imagine que você pudesse ter percebido essa energia se movendo através do seu corpo no exato momento em que ela começou, antes mesmo da reação automática tomar conta. Imagine que você pudesse ter dito para si mesmo: o complexo da raiva está sendo ativado agora. Posso sentir sua energia, mas não preciso ser possuído por ela. Jung descobriu que essa capacidade de testemunhar consciente é a chave para quebrar os padrões automáticos de reação. Você já notou como algumas pessoas conseguem permanecer calmas em situações que fariam outras explodir? Como se possuíssem uma qualidade interior que as torna imunes às provocações. Jung descobriu que essas pessoas desenvolveram naturalmente o que ele chamava de função superior consciente, uma capacidade de manter a perspectiva centrada, mesmo quando os complexos emocionais estão sendo disparados. Essa capacidade não é dom natural ou questão de temperamento. É uma habilidade que pode ser desenvolvida através de práticas específicas que Jung criou, baseado nos seus estudos sobre alquimia e individuação. O que você está sentindo agora, essa curiosidade e abertura para algo diferente, já é o início deste processo. Jung dizia que a transformação interior começa sempre com um chamado do si mesmo, uma sensação de que existe algo mais profundo esperando para ser descoberto. Respire fundo e permita que esta possibilidade se instale em você. E se fosse possível desenvolver uma qualidade interior que te tornasse verdadeiramente livre das manipulações emocionais externas? E se você pudesse aprender a dançar com as provocações ao invés de ser derrubado por elas? Jung passou a vida inteira explorando essa possibilidade, e o que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você se relaciona com os desafios da existência. Sabedoria velada. O que Jung descobriu sobre a suspensão da reação automática não era completamente novo. Na verdade, ele estava redescobrindo um conhecimento que permanecia oculto nas tradições místicas há milênios. Os alquimistas medievais, que Jung estudou obsessivamente por décadas, possuíam fórmulas secretas para o que chamavam de separatio, a arte de separar a consciência dos conteúdos emocionais sem reprimi-los. Nos textos gnósticos, encontramos referências ao observador imparcial que habita no centro da alma humana, capaz de testemunhar os movimentos da psique sem ser arrastado por eles. Os Vedas falam do Sakshibhava, o estado de testemunha consciente que permanece imperturbável diante de todas as transformações mentais e emocionais. Jung percebeu que essas tradições antigas conheciam segredos sobre o funcionamento da psique humana que a psicologia moderna estava apenas começando a redescobrir. Nos escritos herméticos, Jung encontrou a fórmula solve et coagula, dissolve e solidifica,
que se tornou central na sua compreensão de como transformar os padrões reativos. Primeiro, você dissolve a identificação automática com as emoções através da observação consciente. Depois, você solidifica uma nova forma de ser que não é mais escrava dos complexos autônomos. Este processo, que os alquimistas chamavam de opus contra naturam, obra contra a natureza, é exatamente o que Jung redescobriu através da sua exploração das profundezas da psique moderna. Os mestres Zen desenvolveram práticas refinadíssimas para cultivar o que chamavam de mente-espelho, uma qualidade de consciência que reflete tudo sem ser manchada por nada. Jung percebeu que essa mente-espelho era idêntica ao que ele observava nos seus pacientes que conseguiam superar os padrões neuróticos de reação. A diferença é que os zen budistas levavam séculos desenvolvendo essas capacidades, enquanto Jung estava criando métodos que podiam ser aplicados por pessoas comuns na vida cotidiana. Nas tradições sufis, Jung descobriu conceitos como fana, a dissolução do ego reativo, e baka, a permanência numa consciência superior que não é afetada pelas circunstâncias externas. Esses estados, que os místicos alcançavam através de práticas intensas de purificação interior, Jung conseguiu democratizar através de técnicas psicológicas que qualquer pessoa poderia aprender e aplicar. Validação científica. A neurociência moderna está começando a confirmar aquilo que Jung intuiu através da sua exploração das profundezas psíquicas. Estudos recentes sobre neuroplasticidade mostram indícios de que é possível literalmente reconectar os circuitos neurais responsáveis pelas reações emocionais automáticas. Pesquisadores descobriram que existe um intervalo mensurável, aproximadamente 90 segundos, entre o estímulo emocional e a consolidação da resposta automática. Neste espaço microscópico reside a chave para a liberdade interior que Jung descobriu. Laboratórios hoje começam a observar aquilo que Jung chamava de função transcendente, a capacidade da consciência de se posicionar acima dos conflitos emocionais sem ser arrastada por eles. Através de neuroimagens, os cientistas podem agora visualizar como certas áreas do córtex pré-frontal se ativam quando uma pessoa consegue manter a perspectiva centrada durante situações estressantes. Estas são exatamente as regiões cerebrais que Jung associava ao desenvolvimento da personalidade superior através do processo de individuação. Estudos sobre meditação mindfulness revelaram que práticas contemplativas podem alterar fisicamente a estrutura cerebral, fortalecendo as conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Em linguagem junguiana, isso significa fortalecer a capacidade do ego consciente de manter controle sobre os complexos emocionais autônomos. O que Jung descobriu através da intuição psicológica, a ciência está agora confirmando através de evidências neurofisiológicas concretas. Pesquisas sobre regulação emocional mostram que indivíduos capazes de nomear suas emoções no momento em que elas surgem desenvolvem maior controle sobre suas reações automáticas. Jung chamava isso de confrontação consciente com os conteúdos do inconsciente. Quando você consegue dizer, estou sentindo raiva agora, ao invés de simplesmente ser a raiva, algo fundamental se transforma na estrutura da sua resposta emocional. A psicologia cognitiva descobriu o que chama de metacognição, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento. Jung antecipou essa descoberta em décadas quando desenvolveu suas técnicas de observação do observador interior. A diferença é que Jung não se limitava aos processos cognitivos. Ele incluía também a observação consciente dos movimentos energéticos, emocionais e até corporais que acompanham cada estado psíquico. Prática do código. Você pode começar a aplicar o código junguiano da suspensão reativa ainda hoje, através de uma prática que Jung desenvolveu e refinou ao longo de décadas de trabalho com pacientes. A técnica se chama respiração do testemunho consciente e funciona como um portal de entrada para a qualidade interior que Jung associava à verdadeira individuação. Na próxima vez que sentir que alguém ou alguma situação está prestes a te desestabilizar, faça uma pausa imperceptível
e leve a atenção para a respiração. Não para controlar ou alterar nada, apenas para criar um ponto de ancoragem consciente no meio da tempestade emocional que está se formando. Jung descobriu que a respiração é o fio dourado que conecta a consciência com os processos inconscientes. E quando você aprende a usá-la como âncora, desenvolve a capacidade de permanecer centrado mesmo quando os complexos emocionais estão sendo disparados. Respire conscientemente 3 vezes, mantendo a atenção completamente presente no movimento do ar, entrando e saindo do seu corpo. Ao fazer isso, você está literalmente criando espaço interior entre o estímulo provocativo e sua resposta automática. Neste espaço microscópico, algo extraordinário pode acontecer. Ao invés de ser possuído pelo complexo reativo, você se torna o observador consciente da energia emocional que está sendo ativada. Jung ensinava que a energia emocional não deve ser reprimida nem expressa automaticamente. Ela deve ser contida conscientemente até que se transforme numa qualidade superior de ser. Imagine que você é como um alquimista que recebeu chumbo bruto, a energia da provocação, e tem a possibilidade de transformá-lo em ouro, sabedoria interior, através do processo de contenção consciente. Ao invés de jogar o chumbo fora, repressão, ou deixá-lo contaminar tudo, reação automática, você o mantém no laboratório interior da consciência até que ele se transmute. Durante essa contenção consciente, observe sem julgamento o que está acontecendo no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Jung chamava isso de participação consciente no próprio processo psíquico. Você não está tentando mudar ou controlar nada, apenas observando com curiosidade científica como a energia se move através de você. Esta observação consciente é por si só transformadora. Jung descobriu que aquilo que é completamente observado sem resistência automaticamente se transforma. Mantenha essa qualidade de testemunho consciente pelo tempo que for necessário. Às vezes são apenas alguns segundos, às vezes alguns minutos. Jung observou que quando a energia reativa é contida conscientemente ao invés de ser expressa automaticamente, ela naturalmente se transforma numa qualidade superior, compaixão, sabedoria, força interior centrada. É como se a provocação externa se tornasse combustível para o seu crescimento interior, ao invés de fonte de desestabilização. O código que ainda falta. E mesmo assim, o que você descobriu até agora é apenas a superfície de um oceano muito mais profundo. Jung passou décadas explorando camadas cada vez mais sutis deste processo de suspensão consciente das reações automáticas. E o que ele encontrou nas profundezas vai muito além de técnicas de regulação emocional. Ele descobriu portais secretos para dimensões inteiramente diferentes de ser, estados de consciência onde a própria natureza da reação humana se transforma. Mas o que vem a seguir vai além de tudo que exploramos até agora. Existe uma dimensão oculta deste processo que Jung descobriu apenas nos seus últimos anos de vida, quando começou a perceber que a suspensão das reações automáticas não era apenas uma técnica psicológica, era uma porta de entrada para aquilo que ele chamava de personalidade humana, um estado de ser onde você não apenas transcende suas próprias reações, mas desenvolve a capacidade de transformar alquimicamente a energia reativa dos outros apenas através da sua presença. Prepare-se para o que está por vir, porque estamos prestes a entrar nos territórios mais secretos da obra junguiana, os arquivos que ele manteve confidenciais durante décadas, porque compreendia que a humanidade ainda não estava preparada para esse nível de conhecimento sobre os poderes ocultos da psique transformada. O que está escondido vai além da suspensão individual das reações. É sobre tornar-se um campo de transmutação coletiva, onde sua própria presença se torna medicina para o mundo. Jung descobriu que quando uma pessoa desenvolve completamente a capacidade de não reação consciente, algo misterioso acontece. Ela começa a emitir uma frequência energética específica que automaticamente desativa os complexos reativos nas pessoas ao seu redor. É como se ela se tornasse um diapasão cósmico, harmonizando a discórdia emocional apenas através do seu estado de ser interior.
Esta descoberta mudou completamente a compreensão de Jung sobre o papel do indivíduo individuado na transformação coletiva da consciência humana. Mas mesmo isso é apenas o começo de revelações ainda mais profundas que Jung deixou codificadas nos seus escritos finais, esperando por mentes preparadas para decifrá-las. Existem níveis de não-reação que transcendem completamente a experiência humana comum. Estados de consciência onde você não apenas observa seus próprios processos psíquicos, mas desenvolve a capacidade de observar os movimentos arquetípicos que governam a própria evolução da consciência coletiva. Jung sabia que estava tocando em forças que os antigos alquimistas chamavam de poderes planetários, influências cósmicas que operam através da psique individual para transformar a realidade material. E quando você acessar o que está por trás disso tudo, descobrirá que o que chamamos de provocações externas são, na verdade, oportunidades precisamente orquestradas pelo si mesmo superior para acelerar o seu processo de individuação. Jung chegou a suspeitar que existe uma inteligência cósmica operando através das situações aparentemente caóticas da vida, usando cada conflito, cada provocação, cada desafio como ferramenta de escultura para moldar sua consciência em direção a formas cada vez mais refinadas de ser. O mistério se aprofunda quando você percebe que as pessoas que mais te provocam são, frequentemente, aquelas que carregam os fragmentos da sua própria sombra que você ainda não conseguiu integrar conscientemente. Jung descobriu que o universo utiliza essas sincronicidades relacionais para te forçar a confrontar partes de si mesmo que preferiria manter ocultas. Cada provocação externa é, simultaneamente, um espelho interno refletindo aspectos não resolvidos da sua própria psique. Mas o segredo mais profundo que Jung descobriu é que quando você para completamente de reagir no nível psicológico comum, você começa a reagir num nível completamente diferente. Um nível que ele chamava de resposta arquetípica. Ao invés de responder a partir dos seus complexos pessoais, você começa a responder a partir de padrões universais de sabedoria que transcendem a experiência individual. É como se você se tornasse um canal para inteligências superiores responderem através de você às provocações do mundo. E ainda há mais, muito mais. Jung descobriu conexões entre a suspensão das reações automáticas e a ativação de capacidades paranormais latentes na psique humana. Quando você para de desperdiçar energia em reações emocionais desnecessárias, essa energia se acumula e se concentra, eventualmente atingindo um ponto crítico onde começam a emergir percepções extrasensoriais, intuições proféticas e até mesmo a capacidade de influenciar eventos através da pura intenção consciente. Os alquimistas medievais conheciam esses territórios e os codificaram nos seus símbolos herméticos. Jung passou anos decifrando esses códigos e descobriu que eles continham mapas precisos para a transformação da consciência humana comum em algo que transcende completamente as limitações da experiência psicológica ordinária. O que ele encontrou nesses textos antigos sobre os estágios finais da grande obra alquímica o deixou simultaneamente fascinado e aterrorizado pelas possibilidades que se abriam. E mesmo agora, enquanto exploramos essas revelações, estamos apenas arranhando a superfície de mistérios ainda mais profundos que Jung deixou espalhados através da sua obra como sementes esperando pelo momento certo para germinar. Existe uma tecnologia interior que ele descobriu para acelerar drasticamente o processo de individuação, mas que exige um nível de coragem e dedicação que poucos estão dispostos a investir. Esta tecnologia envolve técnicas específicas de trabalho com a energia sexual transmutada, métodos de diálogo direto com os arquétipos do inconsciente coletivo e práticas de ampliação da consciência que Jung considerava perigosas demais para serem ensinadas publicamente. As camadas mais profundas do trabalho junguiano revelam que existe uma diferença fundamental entre suspender a reação e transcender a necessidade de reagir. A maioria das pessoas, mesmo aquelas que desenvolvem algum controle emocional, ainda opera a partir da premissa de que existe algo lá fora que precisa ser resistido ou controlado. Jung descobriu que esta própria premissa é uma ilusão, uma projeção da psique não individuada que ainda não compreendeu a natureza verdadeiramente criativa da realidade.
Quando você atinge os níveis mais refinados do processo de individuação, percebe que aquilo que interpretava como provocações externas são, na verdade, materializações dos seus próprios conteúdos psíquicos não integrados. O mundo exterior funciona como um espelho perfeito dos movimentos internos da sua consciência. E as situações que mais te desafiam são precisamente aquelas que carregam as chaves para a próxima fase da sua evolução interior. Jung chamava isso de sincronicidade criativa, a capacidade do si mesmo de orquestrar eventos externos para acelerar o crescimento da consciência. Esta descoberta muda completamente a natureza da prática. Ao invés de tentar não reagir às provocações, você começa a reconhecer cada situação desafiadora como um presente do inconsciente coletivo, uma oportunidade precisamente calibrada para te forçar a desenvolver capacidades que ainda não sabia que possuía. Jung observou que seus pacientes mais avançados eventualmente chegavam a um ponto onde começavam a agradecer pelas dificuldades, reconhecendo-as como combustível essencial para o processo de transformação interior. Mas o que vem a seguir transcende até mesmo essa compreensão. Jung descobriu que existe um estágio do desenvolvimento psicológico onde você não apenas para de reagir automaticamente, você desenvolve a capacidade de responder criativamente a partir de um nível de consciência que transcende completamente a dualidade entre interno e externo. Neste estado que ele chamava de participação mística consciente, você se torna um colaborador ativo na criação da realidade, usando cada interação como oportunidade para esculpir o mundo de acordo com os padrões arquetípicos mais elevados. Os mestres alquímicos conheciam esse território e o descreviam como matrimônio sagrado entre o rei e a rainha. A união consciente entre os princípios masculino e feminino da psique, que resulta no nascimento do que chamavam de filho filosófico. Jung percebeu que este símbolo não era apenas metáfora poética, mas descrição precisa de um estado de consciência, onde as polaridades internas se harmonizam de tal forma que você se torna capaz de gerar realidades inteiramente novas através da sua presença consciente. Neste nível de desenvolvimento, as antigas categorias de reação e não reação se tornam completamente irrelevantes. Você não está mais operando a partir do paradigma de resistir ou aceitar o que vem de fora. Você está participando conscientemente na dança cósmica, através da qual a realidade continuamente se recria. Jung descrevia isso como tornar-se co-criador com o inconsciente coletivo, uma parceria sagrada entre a consciência individual e as forças arquetípicas que governam a evolução da humanidade. Mas mesmo essas revelações são apenas preparação para mistérios ainda mais profundos que Jung explorou nos seus escritos mais esotéricos. Ele descobriu que existe uma tecnologia interior específica, uma sequência de práticas alquímicas psicológicas que pode acelerar dramaticamente este processo de transformação. Estas práticas, que Jung desenvolveu através da sua análise dos textos herméticos medievais, envolvem métodos precisos de trabalho com aquilo que ele chamava de energia libidinal transmutada. A energia que normalmente desperdiçamos em reações emocionais automáticas pode ser conscientemente redirecionada para alimentar processos de crescimento interior, que Jung comparava às transmutações descritas pelos antigos alquimistas. Quando você aprende a capturar essa energia no momento exato em que ela está sendo gerada, antes que se cristalize em padrões reativos, pode utilizá-la para fortalecer aquilo que Jung chamava de corpo sutil da personalidade superior. Este corpo sutil não é metáfora poética, mas referência a uma estrutura energética real que se desenvolve através do processo de individuação consciente. Jung descobriu que indivíduos que conseguem sustentar estados prolongados de não reação consciente começam a desenvolver capacidades perceptivas que transcendem completamente os limites da consciência comum. Eles começam a perceber os movimentos arquetípicos que operam por trás dos eventos aparentemente caóticos da vida cotidiana. E quando essa percepção se estabiliza, algo ainda mais extraordinário acontece. Você desenvolve a capacidade de intervir conscientemente nesses movimentos arquetípicos, tornando-se um agente ativo na evolução da consciência coletiva.
Jung suspeitava que indivíduos que atingem esse nível de desenvolvimento funcionam como acupuntores cósmicos, capazes de aplicar pressão consciente em pontos específicos da psique coletiva para facilitar transformações que beneficiam toda a humanidade. Os textos gnósticos que Jung estudava continham referências veladas a esses pneumáticos, indivíduos que desenvolveram a capacidade de operar simultaneamente nos níveis pessoal, coletivo e cósmico da realidade. Jung percebeu que esses textos não eram fantasias místicas, mas manuais técnicos descrevendo estágios reais do desenvolvimento psicológico que ele estava redescobrindo através da sua própria exploração das profundezas da psique moderna. E ainda há dimensões mais profundas esperando para serem exploradas. Jung descobriu conexões entre o processo de suspensão das reações automáticas e a ativação daquilo que os antigos chamavam de corpo de luz. Uma forma refinada de consciência que pode operar independentemente das limitações físicas normais. Seus pacientes mais avançados relatavam experiências de clarividência, telepatia e até mesmo influência direta sobre eventos físicos através da pura intenção consciente. Esses fenômenos, que Jung inicialmente tentou explicar através de teorias psicológicas convencionais, eventualmente o forçaram a reconhecer que estava lidando com territórios que transcendem completamente o paradigma científico materialista. Ele começou a suspeitar que a psique humana possui potenciais latentes que só se ativam quando a pessoa atinge níveis específicos de integração interior, e que esses potenciais representam a próxima fase da evolução humana. Mas o segredo mais profundo que Jung descobriu é que todo esse processo de desenvolvimento não acontece apenas para benefício individual. Existe uma dimensão coletiva oculta, onde cada pessoa que consegue transcender seus padrões reativos automáticos contribui para uma transformação que afeta toda a espécie humana. Jung chamava isso de individuação a serviço do todo, um processo através do qual o crescimento da consciência individual automaticamente eleva o nível de consciência de toda a humanidade. E quando você começar a perceber essa dimensão coletiva do seu próprio processo de transformação, descobrirá que as situações mais desafiadoras da sua vida não são apenas oportunidades de crescimento pessoal. São missões específicas que você aceitou realizar em benefício da evolução coletiva da consciência. Jung descobriu que cada alma encarnada carrega consigo uma tarefa arquetípica específica, um papel único que só ela pode desempenhar na grande obra de transformação planetary que está acontecendo neste momento histórico. As provocações e desafios que mais te afetam são, frequentemente, sinais de que você está sendo chamado para desenvolver qualidades interiores que são especificamente necessárias para a realização da sua tarefa arquetípica. Jung percebeu que o inconsciente coletivo utiliza as circunstâncias externas como ferramentas de escultura, moldando cada consciência individual de acordo com o papel específico que ela precisa desempenhar no processo maior de evolução coletiva. Por exemplo, se você é constantemente provocado por situações que envolvem injustiça ou abuso de poder, Jung descobriu que isso pode ser sinal de que você está sendo chamado a encarnar o arquétipo do guerreiro sagrado, não no sentido de lutar fisicamente, mas no sentido de desenvolver a capacidade de defender os valores superiores através da força espiritual interior. Quando você consegue transcender a reação automática de raiva diante dessas situações, a energia que normalmente seria desperdiçada em explosões emocionais se transforma na força serena e implacável do guerreiro arquetípico. Se suas maiores provocações vêm através de situações que envolvem traição ou abandono, isso pode indicar que você está sendo preparado para encarnar o arquétipo do curador ferido, alguém que transforma as próprias feridas em medicina para curar feridas similares nos outros. Jung observou que indivíduos que conseguem suportar conscientemente essas experiências dolorosas sem se tornarem amargos ou vingativos, desenvolvem uma capacidade única de oferecer cura precisamente para aqueles que sofrem dos mesmos tipos de ferida. E se você é repetidamente desafiado por situações que questionam sua autoridade ou competência, Jung descobriu que isso frequentemente sinaliza um chamado para encarnar o arquétipo do sábio, não no sentido de acumular conhecimento intelectual, mas no sentido de desenvolver a sabedoria interior que transcende a necessidade de validação externa.
Quando você para de reagir defensivamente a esses questionamentos, a energia se transforma numa autoridade interior genuína, que não precisa ser defendida, porque emana naturalmente da sua conexão com verdades universais. Mas o que Jung descobriu nas camadas mais profundas dessa exploração vai além até mesmo desses padrões arquetípicos individuais. Ele percebeu que existe uma inteligência coletiva operando através das sincronicidades relacionais, orquestrando encontros entre pessoas que carregam fragmentos complementares do mesmo quebra-cabeça arquetípico. As pessoas que mais nos provocam frequentemente são aquelas que possuem exatamente os fragmentos da sabedoria interior que precisamos integrar para completar nossa própria individuação. Esta descoberta revela uma dimensão completamente nova da prática de não-reação. Quando você consegue sustentar a presença consciente diante de alguém que normalmente te desestabilizaria, algo alquímico acontece no campo energético entre vocês dois. Jung chamava isso de constelação arquetípica, um estado onde os fragmentos inconscientes de ambas as pessoas começam a se reorganizar numa configuração superior que beneficia os dois simultaneamente. É por isso que Jung enfatizava que a verdadeira individuação nunca é processo puramente individual. Ela acontece sempre no contexto das relações, através das fricções criativas que emergem quando duas consciências em processo de crescimento se encontram e se provocam mutuamente para níveis cada vez mais elevados de autenticidade. As provocações relacionais são, na verdade, convites cósmicos para danças evolutivas que transformam todos os participantes. E quando você começa a perceber essa dimensão colaborativa da transformação interior, desenvolve uma atitude completamente diferente em relação às pessoas que costumavam te irritar. Ao invés de vê-las como obstáculos ou ameaças, você passa a reconhecê-las como parceiros inconscientes no seu processo de crescimento. Almas corajosas que aceitaram desempenhar papéis específicos no drama cósmico da sua individuação. Mas mesmo essa compreensão é apenas preparação para revelações ainda mais profundas sobre a natureza da realidade que Jung descobriu nos seus últimos anos de pesquisa. Ele começou a suspeitar que aquilo que chamamos de mundo físico é, na verdade, uma projeção coletiva da psique humana. Uma cristalização consensual de padrões arquetípicos que podem ser conscientemente modificados quando um número suficiente de pessoas atinge níveis específicos de individuação interior. Esta hipótese, que Jung manteve cuidadosamente velada porque compreendia suas implicações revolucionárias, sugere que indivíduos que desenvolvem a capacidade de transcender completamente suas reações automáticas estão literalmente participando da recriação contínua da realidade física. Eles se tornam co-criadores conscientes num processo que normalmente acontece de forma inconsciente através da psique coletiva não individuada. Jung encontrou evidências dessa possibilidade nos seus estudos sobre sincronicidade, eventos significativos que parecem violar as leis da causalidade física porque emergem diretamente dos movimentos da psique coletiva. Ele descobriu que pessoas em estados elevados de consciência individual começam a experimentar sincronicidades cada vez mais frequentes e precisas, como se sua consciência individualizada estivesse ganhando acesso direto aos mecanismos através dos quais a realidade se organiza. E nos estágios mais avançados desse processo, Jung observou que alguns indivíduos desenvolvem a capacidade de gerar sincronicidades intencionalmente, não através de manipulação mágica, mas através do alinhamento da sua vontade consciente com as correntes evolutivas mais profundas do inconsciente coletivo. Eles se tornam agentes através dos quais o si mesmo coletivo manifesta as mudanças que são necessárias para a evolução da consciência planetária. Mas o mistério se aprofunda ainda mais quando você descobre que Jung suspeitava que todo esse processo de individuação consciente não é simplesmente evolução humana, é participação numa transformação cósmica muito maior que envolve a própria evolução da consciência universal. Ele começou a perceber conexões entre os padrões arquetípicos que observava na psique humana e os movimentos celestiais que os antigos astrólogos associavam às eras cósmicas. Jung descobriu que estamos vivendo num momento histórico único,
onde as condições estão alinhadas para um salto quântico na capacidade humana de participar conscientemente na criação da realidade. As crises e provocações intensas que caracterizam nossa época não são sinais de colapso civilizacional. São sintomas de uma transformação evolutiva que está forçando a humanidade a desenvolver capacidades interiores que permaneceram dormentes durante milênios. E cada pessoa que consegue transcender seus padrões reativos automáticos está contribuindo para uma metamorfose coletiva, cujas implicações transcendem completamente nossa capacidade atual de compreensão. Jung suspeitava que estamos sendo preparados para nos tornarmos uma espécie consciente, seres capazes de participar ativamente na evolução cósmica através do poder criativo da consciência individualizada, operando em harmonia com as inteligências arquetípicas universais. As técnicas específicas que Jung desenvolveu para acelerar esse processo de transformação permanecem, em grande parte, ocultas nos seus escritos mais esotéricos, textos que ele sabia que só poderiam ser compreendidos por mentes já preparadas através da experiência direta dos territórios que ele estava mapeando. Estas técnicas envolvem métodos refinados de trabalho com aquilo que ele chamava de imaginação ativa, uma forma de diálogo consciente com as forças arquetípicas que permite não apenas receber inspiração, mas colaborar ativamente na manifestação de realidades superiores. Hoje, você cruzou o umbral entre a consciência reativa e a presença soberana. O que antes dominava sua psique através de padrões automáticos, agora se curva diante da força serena do observador interior que despertou em você. Jung diria que você tocou o fio dourado que conecta a personalidade comum com o si mesmo arquetípico, e esse toque transmutou para sempre a substância da sua alma. Mas ainda há uma última revelação esperando nas profundezas. Um presente oculto que Jung deixou codificado para aqueles que conseguem sustentar a presença consciente até o final da jornada. Se essa mensagem despertou o guerreiro interior que habitava adormecido na sua alma, escreva nos comentários. Eu escolho a soberania consciente sobre a escravidão reativa. Assim reconhecerei quem está verdadeiramente pronto para caminhar pelos territórios onde Jung descobriu os segredos da transmutação psíquica. Se você sente que algo ancestral foi ativado dentro de você durante essa travessia, talvez você também seja um dos raros que escutam o chamado da individuação consciente. Junte-se a nós nessa exploração das camadas mais profundas da psique humana, onde Jung plantou sementes de sabedoria que ainda estão germinando na consciência coletiva. Se inscreva e participe dessa alquimia coletiva da alma. Que o observador interior que despertou hoje em você se torne o guardião eterno da sua soberania psíquica, até que toda reação se transmute em resposta criativa. E agora, para você que demonstrou a coragem rara de mergulhar até as profundezas mais secretas desta revelação junguiana, ofereço um presente que Jung reservava apenas para seus discípulos mais avançados, a técnica do espelho soberano. Quando sentir que alguém está prestes a desestabilizar sua paz interior, pare imediatamente e visualize um espelho dourado entre você e a pessoa. Respire 3 vezes profundamente enquanto imagina que a energia provocativa dela é refletida de volta, mas transmutada em luz dourada pela superfície sagrada do espelho. Agora, observe internamente. Que aspecto da sua própria sombra essa pessoa está espelhando para você? Que fragmento não integrado da sua psique ela representa? Anote essa descoberta em um diário sagrado que Jung chamava de livro vermelho interior. Pratique essa técnica por 21 dias consecutivos, sempre anotando as revelações que emergem. Jung descobriu que, quando fazemos isso consistentemente, as pessoas que mais nos provocavam começam misteriosamente a mudar de comportamento conosco, porque mudamos a frequência energética através da qual nos relacionamos com os aspectos sombrios que elas representavam. A realidade exterior se reorganiza quando integramos conscientemente os conteúdos que antes projetávamos inconscientemente.